Se tem uma coisa que todo jogador de Warframe gosta é nuke, e ainda mais se for um nuke de alto dano ou até mesmo crítico vermelho. Nesse vídeo a gente vai ver como que o Frost aniquila diversos inimigos, desde que com um único disparo ou apenas spamando algumas habilidades. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo apoio do Rodolfo, que enviou R$50 só pra mim fazer esse vídeo. E lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. E bom, o que foi pedido pelo Rodolfo é uma utilização do Frost com armas buildadas para explosivo e detalhe, a arma não pode ser um melee. Sendo bem sincero, o dano explosivo com Frost combina até que bem, especialmente por conta da sua quarta habilidade, já que além de congelar o inimigo e aumentar o dano crítico que você causa nele por conta dos procs glaciais forçados da habilidade, você também acaba removendo a armadura dele. E como na utilização do Frost você normalmente já vai spamar a quarta habilidade dele, tem dois mods que você pode utilizar para potencializar essa habilidade. Um deles é o próprio Ice Avalanche, que é o mod de ampliação da quarta habilidade mesmo. Para cada inimigo atingido por ela, você vai fornecer não só para você, mas também para todo o esquadrão guarda reforçada, o que já faz com que você não precise se preocupar em como ficar vivo, até porque enquanto você usa a quarta habilidade para tornar o inimigo mais suscetível a dano, automaticamente você já acumula guarda reforçada e fica invencível. Frost também tem um mod de ampliação chamado Biting Frost, e esse mod aumenta o dano e a chance crítica do Frost em 200% contra inimigos congelados. E antes que vocês perguntem, não, esse mod infelizmente não escalona com força. E bom, como a ideia é utilizar com armas buildadas para explosivo, nada melhor do que Shatta's Whisper, afinal, assim nós causamos mais dano com instância extra de Void e até mesmo com as explosões do efeito de status explosivo. Inclusive, se você não sabe, mod de facção multiplica novamente a instância de dano extra da Shatta's Whisper, maximizando seu dano de forma absurda. Lembrando que ao infundir Shatta's Whisper no Frost, você pode remover tanto a primeira quanto a segunda habilidade. Aqui acaba indo por questão de gosto. Mesmo a primeira habilidade tendo um mod que fornece dano glacial para sua arma, ele não se mistura com outros elementos da sua arma, então acaba não sendo tão útil nessa utilização. Além também de acabar atrapalhando você a procar o explosivo, então eu, sinceramente, não recomendaria você utilizar pelo menos na maioria das vezes. As armas que você pode acabar utilizando aqui, na verdade, são muitas, as possibilidades são imensas, até porque o Frost amplia a eficácia da arma que você está utilizando, então, basicamente, se você gosta de usar uma arma, você não tem que colocar nada em específico, só usar o que você gosta. A minha recomendação é utilizar armas que atingem vários inimigos ao mesmo tempo. Uma Kuvazar, por exemplo, já que ela se aproveita bem das bonificações de dano e chance crítica do Frost, e pode fazer explosivo só com um mod graças à sua valência. Armas de feixe, como sempre, também são uma ótima opção. Por mais que não causem dano em área necessariamente, são capazes de procar diversos efeitos explosivos. Então aquela sua monstruosa Torrid, atingindo diversos inimigos ao mesmo tempo, pode ficar ainda mais poderosa nessa utilização. E é claro que eu não deixaria de falar da Sobek Kuva, que graças ao seu mod SD Shells, temos ainda mais dano em área em um raio de 15 metros, sendo também uma ótima opção se você gosta de utilizar essa arma. E percebam que eu estou usando o arcano Frostbite na build de todas as primárias, para mais tiro múltiplo e dano crítico quando aplicamos efeitos glaciais com as habilidades do Frost. Enfim, existem diversas armas primárias no jogo, então, querendo ou não, cabe a você escolher qual você acha que combina melhor com o seu estilo de jogo, qual você gosta mais. Enquanto as armas secundárias, eu sinceramente posso acabar dizendo a mesma coisa. O Macarius, por exemplo, se dá muito bem com essa utilização por ter todos os atributos mencionados anteriormente relativamente aceitáveis. Lembrando que secundárias possuem o Secondary Shiver como opção, que fornece 45% de dano base para cada efeito de status glacial que afeta o inimigo. Um pequeno problema desse arcano é que ele não lida muito bem contra inimigo esmos ou até mesmo bosses, por exemplo. Infelizmente, eles acumulam apenas 4 procs glaciais, o que infelizmente limita o dano fornecido pelo arcano. Outra coisa que esse bônus de dano não afeta é dano radial, e é justamente por isso que eu não estou utilizando esse arcano na Carius, eu estou utilizando um arcano de dano base mais comum como o Merciless mesmo. Mas uma coisa muito interessante desse arcano é que em algumas armas ele funciona de forma multiplicativa com fontes de dano base. A Tenet Sperex, por exemplo, causa um dano absurdo quando você utiliza esse arcano com ela. Porém, isso não significa que você queira utilizar a Tenet Sperex só por conta disso, porque, como eu disse anteriormente, o mais interessante aqui é você acabar utilizando alguma arma que atinja diversos inimigos ao mesmo tempo.
Então opções como o Dual Toxocyst Incarnon, Furious Incarnon ou até mesmo o Malex Incarnon são muito melhores mesmo sem ter essa interação. É claro que você não necessariamente precisa usar uma Incarnon, tá? São só exemplos aqui de armas muito usadas. Vai uma menção honrosa também a Oku Core, que eu não tenho o costume de utilizar com Frost, mas também funciona muito bem com esse tipo de interação. E por mais que o Rodolfo tenha sido claro de que não queria Melis, eu acho que seria um desperdício deixar de falar sobre o Melee Karin, eu acho que é assim que pronuncia, enfim, que chegou na última atualização do jogo. Basicamente ele é mais um modificador que vai entrar de forma multiplicativa no seu melee em inimigos congelados. E como a Kestrel Prime, além de ter explosivo inato, também possui 40% de chance de status, a baguncinha chega a níveis interessantíssimos. Vale ressaltar que ao invés de Shatta's Whisper, se você quiser, você pode usar Wrath of Advance na build se o foco for bonificar apenas o seu melee. E, bom, nessa utilização em específico não tem nada de tão especial assim na build. Você vai querer força e alcance, além também, é claro, dos mods de ampliação que eu citei no decorrer do vídeo. O Arcano Ice Storm também é muito interessante, até porque ele pode fornecer até 40% de força e duração. Tudo isso apenas congelando inimigos com a sua quarta habilidade. Perceba que tudo tá ligado à quarta habilidade. Enfim. O outro slot restante acaba sendo mais flexível. Você pode usar para algo que bonifique a sua primária, algo que bonifique sua secundária, o seu melee, algo que te ajude com energia, ou até mesmo mais força se você quiser ampliar o dano da Shatta's Whisper e fazer uma brincadeira gostosa com os 3 armamentos ao mesmo tempo. E antes que eu me esqueça, se você não tiver Shatta's Whisper para utilizar no Helminth, saiba que existem outras opções aqui para você considerar. Uma delas é Roar, habilidade do Rhino, que nesse caso vai acabar aumentando o dano de tudo, das suas armas, do seu companheiro, até mesmo das suas habilidades, mesmo que nesse caso seja pouco. Para quem não sabe, Roar funciona como se fosse um mod de facção universal, aumentando o dano de tudo que você imaginar. Agora, caso você não tenha ou não queira utilizar Roar, você pode utilizar também Nourish, a habilidade do Grendel, que não funciona da mesma maneira, na verdade ela só vai aumentar o dano das suas armas, colocando dano viral nas suas armas, mas além disso também ela aumenta a sua obtenção de energia através de orbes de energia, por exemplo, o que vai te dar aí uma vantagem a mais se você gosta muito de usar a habilidade desenfreadamente. É menos uma coisa para você se preocupar, que no caso seria energia. Agora, se você não tem nenhuma dessas duas opções, você pode acabar considerando usar Eclipse, a habilidade da Mirage, que nesse caso não seria tão bom quanto Roar ou Nourish, mas, como é a única coisa que sobrou, você vai querer acabar utilizando. Mas, espera aí, e se por um acaso você queira algo um pouco diferente? Por que não utilizar uma habilidade para eliminar inimigos junto de você? E bom, para quem não sabe, Breath Surge, a habilidade da Wisp disponível no Helminth, também é beneficiada pelo mod Biting Frost, e como ela tem 100% de chance crítica, com um aumento de 200% a gente chega em 300% de chance crítica nessa habilidade. Em outras palavras, o tão aclamado crítico vermelho. E inimigos atingidos pela Breath Surge têm chance de soltar uma faísca toda vez que toma dano. Você pode usar, por exemplo, um companheiro para causar dano para você enquanto você apenas spama habilidades. Você pode ficar invisível usando um Shade ou um Ruras para usar o Arcano Crepuscular, que aumenta ainda mais o seu dano crítico. E nesse caso você precisa usar o Duplex Bond no companheiro, porque enquanto você está invisível, o companheiro infelizmente não ataca inimigos, mas os clones, sim. Entre os dois eu achei o Ruras particularmente mais interessante, porque ele causa muito mais dano. E como o Contagious Bond só funciona no companheiro original, não funciona nos clones, não é possível você espalhar dano ígneo desenfreadamente usando uma Verglas no Shade. Então acaba que não é tão interessante assim você utilizar o Shade. Porém, sendo bem sincero com vocês aqui, o companheiro que eu achei mais interessante de todos acabou sendo o Nautilus. Juntar inimigos é simplesmente insano para a grande maioria das coisas que você vai fazer nesse jogo. Além do mais também que ficar sem atirar nos inimigos para manter invisibilidade com o companheiro limita muito a sua utilização com Frost. Usando um Nautilus, então, você pode usar uma arma para causar dano continuamente e aumentar ainda mais o dano que você vai causar com as faíscas da Breath Surge e também vai acabar aplicando mais efeitos de status, diminuindo o tempo de espera da Cordon se você estiver usando o Manifold Bond na build do seu companheiro. E usando o Nautilus você pode usar mais um arcano de aumento de força ou de manutenção de energia, já que a gente não vai ter invisibilidade com nenhuma fonte para usar o Crepuscular. E na build do companheiro você vai querer utilizar Contagious Bond para permitir com que ele espalhe dano ígneo nos inimigos através da arma dele, que nesse caso a minha recomendação é a Verglas, que acaba, querendo ou não, sendo a melhor de todas para isso. E em relação à utilização do Frost usando o Breath Surge, na verdade, é bem simples. Basicamente, você vai usar Breath Surge A4 o tempo todo, desenfreadamente, enquanto você nuca todo mundo junto da sua arma e do seu companheiro.
Dessa forma, você vai não só matar todo mundo com seus disparos, como também vai ver um monte de head crit pulando na tela por conta da Brit Surge. De fragmento eu tô utilizando 2 de velocidade de conjuração, pra gente não ficar tanto tempo parado conjurando habilidade, principalmente a 4ª habilidade do Frost, que leva um bom tempo pra ser conjurada, junto de 2 de aumento de eficiência de orbe de energia, pra gente ter mais regeneração de energia e mais segurança no spam das habilidades. Junto disso, no seu companheiro, você pode e deve utilizar Synth Deconstruct, pra aumentar a chance de drop de orbe de vida, que vai ser convertido em energia pelo Equilibrium. E vale ressaltar que se você quiser utilizar um melee com fragmentos violeta de aumento de dano crítico, você vai precisar de um fragmento azul, um fragmento cerúleo, de aumento de energia máxima, para assim você conseguir chegar em 500 de energia máxima e dobrar a força dos fragmentos. Talvez você se pergunte, bom Ryzen, por que você não está usando bateria arcana no Frost para aumentar a quantidade de energia máxima que você tem, se baseando na quantidade de armadura que você vai acabar adquirindo por conta da passiva do Frost? E sendo bem sincero, acaba não sendo tão interessante assim, principalmente porque você não tem um valor de armadura fixo. Você vai congelar inimigos para conseguir essa armadura e quando você matar ou sair de perto, você acaba perdendo essa armadura acumulada, o que significa que você também vai acabar perdendo muita energia. Então, por conta da consistência, eu acabaria não recomendando você utilizar a bateria arcana. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês a montar o Frost de vocês, e é isso. Lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis!